Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, Pai seja com todos, amém? Estamos aqui mais uma vez para partilhar com vocês o alimento, para compartilhar com vocês aquilo que Deus, o Senhor, Ele tem colocado na nossa mesa, aquilo que Ele tem entregado, falado no nosso coração, amém, meus amados? Vamos aí, sem demorarmos, partir já para a leitura da palavra, que está no livro de Mateus, capítulo 5. Eu vou ler ali do versículo 13 ao 15, amém? Diz assim na introdução aqui dessa Bíblia, está falando que o cristão deve ser sal e luz, amém? Amém, meu marido? Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá, diz assim, versículo 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Amém? Essa palavra do Senhor, amém? Você quer falar, meu marido? Pode ficar à vontade. Então, meus irmãos, nós estamos aqui para mostrar o que a palavra está nos falando, amém? Aqui Deus disse, né, o sal. Ele fala sobre o sal, deu um exemplo sobre o sal. O que o sal é bom? Se você colocar a medida certa, ele vai dar o sabor, vai ficar bom. Mas se você colocar além da medida, ele vai salgar e não vai prestar mais para nada aquela comida. Irmão, Deus está falando da palavra. Quando nós temos a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no nosso coração, a palavra, algo, você deve falar somente aquilo que Deus preparou no seu coração, a palavra de Deus. E você não pode ser além da palavra de Deus, que Deus não falou com você. Se você fala, Ele deu 10 palavras, você fala as 10 palavras. Você não pode ir além dessas 10 palavras, porque ela vai ficar, aí fica meio ruim, né? Com as pessoas vão ficar... Aquilo que Deus falou, você vai ter a direção do Espírito Santo, mas que Deus não falou, vai ficar sem a direção do Espírito Santo. Então fica meio atrapalhado diante da palavra de Deus. Então você tem que estar o quê? Falando somente aquilo que Deus preparou no seu coração. Aí ela vai dar sabor, ela vai fazer com que as pessoas entendam a palavra. Então o que acontece, irmão? Se você quer ouvir a palavra, você quer entender a palavra, então você ouve a palavra, você presta atenção na palavra, você quer entender a palavra. Então isso vai acontecer na sua vida, o Espírito Santo vai direcionar, vai abrir sua visão para entender a palavra de Deus. Ele fala, nós cristãos devem ser o sal da terra. Se vós sois sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, que se há de restaurar o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Então, irmão, se você for além daquilo que Deus deu para você, aquilo não vai prestar, não vai ser bom. Porque o que sai de nós nunca vai ser bom, mas o que sai do Espírito Santo vai ser bom. Ele vai consolar, ele vai dar entendimento. As pessoas vão ouvir, vão entender. Ora, se eu começar a falar da minha própria vontade, do meu próprio querer, então as pessoas não vão entender. As pessoas vão ficar aí espadadas daquilo que eu estou falando muito, né? Sem direção do Espírito Santo. Então não vai acontecer nada na vida daquela pessoa. Eu somente devo falar o que o Espírito Santo está me conduzindo. Quando eu falar isso, só aquilo que Deus está falando no meu coração, então as pessoas vão entender, vai preencher o coração daquela pessoa vai ter entendimento, aquela pessoa vai querer aprender mais e mais.
Irmão, é assim que Deus trabalha, da forma que Deus trabalha. Ele faz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Então, se nós somos a luz do mundo, nós temos que mostrar às pessoas o que nós somos diante de Deus. Se nós andar nos caminhos, nos mandamentos de Deus e mostrar às pessoas que eu somente vivo dentro dos mandamentos do Senhor, dentro da lei de Deus, aquilo que Deus colocou em nosso coração, aquilo que a palavra nos ensinou. Então, eu vou mostrar para as pessoas a minha vida diante de Deus. As pessoas vão enxergar algo bom em mim. Mas se eu sair da direção de Deus, eu não estiver falando sobre a direção de Deus, não estiver andando nos caminhos do Senhor, então as pessoas vão ver coisas erradas em mim. Porque sem a direção de Deus, eu faço coisa errada. Mas com a direção de Deus, eu vou fazer coisas boas. Então as pessoas vão enxergar coisas boas em mim. Vão ver e vai falar, poxa, aquele fala a verdade. Está tudo dentro da Bíblia. Isso é que significa ser uma pessoa da luz. Então a luz abre os olhos daquela pessoa que está ouvindo a palavra. Isso é importante, meu irmão. A gente viver debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui na palavra, né, nós já lemos, que meu marido releu para vocês, meus irmãos. A palavra de Deus fala assim, olha, o cristão deve ser sal e luz. Né? Então nós temos que ter sabor agradável. Nós não podemos nem salgar demais e nem salgar de menos. Ou seja, temos que ser no ponto certo, né? Minha irmã, você, meu irmão também, que tem muitos homens que cozinham, em casa os homens da casa cozinham. E quando a gente acrescenta um pouco mais de sal, a comida fica com sabor ruim, né? Estraga o sabor, não fica agradável. E quando a gente não coloca sal, fica uma coisa assim, nossa, sem tempero, bem destemperada, coisa ruim, né? E nós temos que olhar para essas coisas, como diz aqui a palavra, nós temos que ser o sal e a luz, as duas coisas juntas. Ou seja, nós temos que falar da palavra de Deus, nós temos que buscar a presença de Deus sempre, nós temos que iluminar o mundo quando nós andamos em obediência à palavra de Deus. Minha irmã, meu irmão, prestem atenção, andem em obediência à palavra de Deus, né? Sejam ali cumpridores da palavra de Deus. Não adianta eu falar, eu estar sempre ministrando a palavra, mas aí as pessoas olham para a minha vida, para a minha maneira de viver e veem que eu vivo uma vida errada, que eu faço coisas que não devem. Por exemplo, né? Que todo mundo geralmente visa muito, fica fazendo fofoquinha. Eu sigo lá o ministério, eu vou lá, eu fico reparando na roupinha da irmãzinha ali, na roupa do pastor, eu fico vendo o cabelo de fulano, o dente de ciclano. Quer dizer, eu não estou sendo luz, eu estou sendo trevas, né? Eu vou no mercado, as pessoas me olham com bons olhos ou com maus olhos, né? Eu tenho que dar um bom exemplo, eu tenho que falar coisas boas, eu tenho que ter educação, eu tenho que agradecer as pessoas que estão ali ao meu serviço ali no mercado, me atendendo, né? A pessoa nem foi legal comigo, mas seja legal com a pessoa, olha, obrigado, Deus te abençoe. Então, assim, isso é ser luz. Ser luz é mostrar que quando nós temos Deus, nós temos uma vida diferente, nós temos uma vida abençoada, né, meus irmãos? Aqui diz assim, olha, o Espírito Santo me mandou escrever aqui para mim não esquecer, em Mateus 5,14, vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês
está no céu. O que eu escrevi aqui está ali até o versículo 16, lembra? Então, vocês são o sal para a humanidade. Mas, se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Então, meus irmãos, não quero ser ali uma pessoa sem sabor, não quero ser ali pisados pelas pessoas, né? Mal falados pelas pessoas, né? Olha, aquela pessoa ali vive falando da palavra de Deus, mas olha a vida dela, olha a vida dele como é errado, olha como eles vivem, né? Estão sempre xingando, sempre maltratando os outros, se xingam, se maltratam dentro da sua casa, meu irmão, dentro da sua casa. Tem que começar, o nosso exemplo tem que começar dentro da nossa casa. Eu lembro, venho de uma infância sofrida, fui criada ali por um pai e uma mãe que sim, eles amavam os filhos, mas eles não tinham sabedoria, eles não tinham Deus. E ali o que eles faziam? Meu pai bebia, minha mãe, eles fumavam, minha mãe, ela xingava muito, tudo ela gritava, ela falava, né? Quando tinha festas, essas ocasiões, aniversário, Natal, Ano Novo, comemoração, na minha casa, aquilo para mim era assim, uma tortura. Sabe por quê? Porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde, por melhor que tivesse acontecendo ali, por melhor que fosse ali a comemoração, meus irmãos, os casados vinham, os sobrinhos, e a gente ia brincar, ia ser divertido, eu sabia que ia ter briga, eu sabia que ia ter muita coisa ruim ali, muita coisa do inimigo. Então, assim, meus irmãos, eu cresci nesse mundo, né? Difícil, muito difícil. Mas aí eu cresci, meus irmãos, eu cresci, me tornei uma mulher, e ali eu, mesmo sem conhecer a Deus, eu pedia para Deus cuidar de mim, e Deus cuidou. E Deus me deu um esposo abençoado, né? Eu não poderia ser mãe, mas Deus me deu um filho, né? Depois de tanto ouvir dos médicos, a senhora nunca vai conseguir engravidar. Não, a senhora não vai conseguir ser mãe. Daí, do nada, eu, grávida, e está aí nosso filho, com 34, vai fazer 35 anos já. E aí a nossa casa hoje, nossa casa. Tudo aquilo, meu irmão, minha irmã, que eu achava ruim, que eu achava assim, insuportável na casa do meu pai e da minha mãe, começou a acontecer na minha casa. Não, na minha casa, eu quis que houvesse uma diferença. Eu quis que a nossa vida fosse melhor, né, amor? Com certeza. Então, assim, não é que a gente nunca brigou, a gente nunca se desentendeu. Claro que sim. Eu tenho divergência de opinião do meu marido, ele diverge da minha. Mas, assim, nós... Somos ser humanos. Nós não gritávamos um com o outro. Nós não jogávamos as coisas no chão, não quebrava tudo. Nós dávamos bom exemplo para o nosso filho. Nós nunca discutíamos um com o outro com relação à educação do nosso filho. Nosso filho fez algo, eu fui e dei a bronca. Meu marido vinha e vinha brigar comigo na frente dele. Não. Depois de um tempo, que estava só nós dois, que o menino tinha saído de perto, ele falava, amor, você não exagerou? Né? Nossa, você não dava para ter sido mais amena, assim. Então, assim, nós mudamos aquilo que na nossa infância era ruim para nós. Meu marido também teve a criação dele de maneiras assim, muito erradas. Mas aí, o que aconteceu, meus irmãos? A gente quis fazer a diferença. Hoje já vai fazer 35 anos que nós somos convertidos, que nós somos cristãos protestantes. Então, nós conhecemos, nós estudamos a palavra de Deus, nosso filho também é. Mas assim, o que nós fazemos hoje? Nós fazemos diferente. Nós agimos de maneira diferente, né? Hoje nós não discute, nós não se desentende. Sim, a gente desentende, a gente discute,
mas a gente discute na presença de Deus, né, amor? Eu olho para ele e falo assim, vou orar? Vou orar? Eu não estou bem. E aí eu olho para ele e falo, bem, não está legal isso, vamos orar? Vamos buscar a direção de Deus para a gente ver o que a gente faz, o que tem que sair, o que tem que ficar, o que é de Deus, o que é do inimigo, porque senão a nossa vida ia viver uma bagunça, né, amor? Porque o que o inimigo quer é o quê? É bagunçar, meu irmão. É bagunçar, é destruir. É confundir a cabeça das pessoas, né? Sim, é confundir, é acabar com aquilo de bom que Deus, o Senhor, Ele fez na nossa vida. Então nós não podemos deixar isso acontecer. Então eu tenho que sair para o mundo falando do Evangelho? Sim. Então eu tenho que ter temperança no falar, eu tenho que ser calma, pacífica, eu tenho que falar com amor quando eu sair na rua, sim. Certeza, né? Mas tudo isso tem que começar dentro da nossa casa. A nossa casa começa aqui. O templo do Espírito Santo é a casa de Deus. A casa de Deus, ela... Nosso coração, né? Se nós mudar ele... A casa de Deus, o Espírito Santo habita em nós. E nós temos que... Não é, meu irmão, minha irmã, que nunca vai acontecer. Nós erramos todo o tempo, nós pecamos todo o tempo, sim. Mas nós temos que ser humildes para chegar e falar, amor, estou errado. Amor, vamos orar que essa situação está insustentável. Vamos colocar na direção de Deus. Vamos entrar na presença de Deus para resolver essa situação. Porque sem a presença de Deus nós não resolvemos nada. Resolva as situações. Vamos falar aí no ditado popular, lava a roupa suja em casa, mas na presença do Espírito Santo, com a presença dele ali. Deixa Deus reinar no seu falar. Deixa Deus reinar, minha irmã, meu irmão, no seu ouvir. Olha, eu entrei aqui nesse vídeo para falar outras coisas diferentes, mas o Senhor me trouxe para esse lado aqui. Então, o Espírito Santo está no controle, é Ele quem faz a obra, nós só somos usados, amém? Então, meu irmão, não seja grosso, não fale com arrogância com a sua esposa, com seus filhos, fale com paz, com mansidão, com temperança. Não adianta, meu irmão, depois você sair, né, todo vestido de terno, gravata, todo chique, todo, agora eu virei um homem santo. Você tem que estar santo quando você está de bermuda, quando você está com uma calça jeans, quando você está com uma camiseta, quando você está em roupa íntima dentro da sua casa, você tem que ser um homem santo, você tem que ser sal na medida, você tem que ser a luz dentro da sua casa, e da sua casa, meu irmão, da sua casa, a sua luz vai iluminar todos da família. E ali, meu irmão, quando vocês saírem, né, quando vocês forem para o culto de vocês, no ministério de vocês, quando vocês forem levar uma palavra na casa de um vizinho, na casa de um irmãozinho que está precisando, você vai estar indo levar luz. Você vai estar indo, meu irmão, fazer a obra de Deus, você vai ser o sal. Mas se você não for sal desde lá da sua casa, meu irmão, não adianta depois lá fora você colocar o sal na medida, se você já salvou dentro da sua casa, dentro do seu lar. Minha irmã, não adianta você, né, fazer ali de tudo dentro do seu ministério. Eu faço parte do coral das irmãs, eu faço parte do grupo de oração, eu sou luz, eu sou sal. Na medida, é mesmo? E dentro da sua casa, minha irmã, quando você fala com seus filhos, você fala com grosseria, você fala com aspereza, você fala com amor, com carinho. Você fala com o seu esposo ali, ele chegou, você está cansada, você está ali estressada ali com os seus afazeres. Quando seu marido entra em casa, você fala, olá, meu marido, tudo bem? Meu amor, como é que foi o seu dia? Né? Como que você passou o dia? Foi tudo bem? Eu orei pela sua vida, desde que você tem orado de verdade, amém, meu irmão? Meu marido sai para trabalhar, a gente faz o devocional, a gente faz nossa oração. Aí ele vai trabalhar, eu abençoo a ida dele para o trabalho. Quando ele chega, meu irmão, às vezes ele chega em casa, eu estou atribulada de tanta dor, tanta, né,
tanta dor que eu sinto, mas ele chega em casa, eu olho para ele e falo: oi, como é que você está? Tudo bem? Como foi o seu dia? Foi tudo bem no seu dia, meu amor? Eu orei por você, porque eu orei de fato. Porque mesmo em meio às dores, tanto eu oro por mim, como eu oro por meu filho, como eu oro por meu esposo. Porque nada pode nos tirar, não é a palavra de Deus, não fala isso? Nada pode nos tirar da presença de Deus. Nada pode nos fazer, meu irmão, descer da figueira brava. Não, eu estou lá porque eu quero que Jesus ele olhe para mim. Eu quero que Jesus me veja, né? Ah, mas eu já fui, já fiz, já subi até na figueira brava lá, agora eu estou cansada. Não pode. Você tem que continuar atraindo o olhar de Cristo Jesus para você, minha irmã, meu irmão. Seja um sal, começando dentro do lar de vocês. Depois, para os seus vizinhos, seja sal e seja luz. Depois, minha irmã, meu irmão, no ministério, seja luz lá dentro do pronto-socorro, quando você vai, que você chega lá morrendo de dor, com algum problema grave, ou algum problema ali, alguma situação que você está vendo, chega lá, começa a xingar, falar com o médico demora, a enfermeira que maltratou, a recepcionista que não faz, fica olhando no celular. Não, chega lá, minha irmã, seja luz, fique caladinha, sentadinha lá, e todo mundo que falar com você, te atender, desde a recepção, seja grato. Muito obrigada, Deus abençoe. Vai lá, passar lá com a enfermeira lá, que vai tirar sua pressão, ver febre, essas coisas. Fala direitinho com ele e tal, agradece, obrigada, Deus abençoe. Quando for passar com o médico, né, meu irmão, quando você estiver lá fora, mas o médico está demorando, faz 1 hora, faz 2 horas, faz 3 horas que eu estou aqui, fique em oração, aproveita seu momento de dor, de sofrimento, ou de sofrimento de quem seja que você tenha levado lá, e ora, busca ali a presença de Deus, fala: Senhor, abençoa a vida desse médico que está sendo xingado, maldizendo ele, estão maltratando, falando ali coisas horríveis dele. Pai, abençoa, Pai, ali a sala de medicação, abençoa cada enfermeira, cada veia que elas for pegar ali, cada medicação que elas forem dar. Sabe, irmão, se vocês fizerem isso, vocês vão parar de olhar para a situação de vocês, vocês vão parar de sentir só a dor de vocês vão começar a ver que o mundo precisa de mais oração, o mundo precisa de mais sal, o mundo precisa de mais luz, e vai ser tudo na medida certa. Amém? Isso foi o que Deus colocou no meu coração através do Espírito Santo dele, para falar com vocês dentro dessa palavra. Então, meu amado, minha amada, não se esqueçam, comecem a ser o sal dentro da casa de vocês, né? Em todas as áreas da casa de vocês, seja no quarto, seja na cozinha, na lavanderia e tal, né? Com vocês, um com o outro, com os filhos, sejam sal, sejam luz, falem com paz, mansidão, temperança, seja no pronto-socorro, seja na fila do banco, na fila do mercado, sejam sal, sejam luz. Amém? Olha, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe vocês. Meu filho, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Faz esse benefício aí, ajuda-nos a divulgar a palavra do Senhor, né? A falar aquilo que Deus tem falado para nós. Ativa ali o sininho das notificações. Toda semana tem 2, 3 vídeos aí que nós postamos, né? Clica aí no sininho das notificações e deixa o seu joinha para nós, o seu gostei. Não esquece, né? Não esquece. Esquecendo, não adianta nada. Tá bom? Se você esquecer, meu irmão, ora para que na próxima vez você não venha esquecer. Amém? Não divulgue o casal aqui, mas divulgue a palavra de Deus, a presença de Deus. Eu creio que você hoje está recebendo aí na sua casa a presença de Deus. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Sinta aí Deus falando com você. Amém? Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.